Olá malta da Zombie TV, Diogo Trindade, o vosso guia de serviço, e hoje estou aqui para vos apresentar mais um jogo de tabuleiro. Mas antes de avançarmos, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, façam like na nossa página de YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. E não se esqueçam, partilhem os nossos vídeos, contamos convosco. Pois é malta, hoje venho-vos apresentar mais um jogo. Que jogo é esse? É Maximum Apocalypse. Maximum Apocalypse é um jogo de 1 a 6 jogadores, com o tempo mais ou menos 45 a 90 minutos. Este jogo, como o nome indica, baseia-se no Apocalipse, em que faz-nos lembrar aqueles filmes de antigamente de zombies e de aliens invadirem a Terra. Isto é, somos um herói com características específicas, ou somos um médico, ou somos um pistoleiro, ou somos um soldado, e a partir daí temos de fazer várias coisas para sobreviver. Isto é, podemos ter de arranjar gasolina, podemos ter de salvar pessoas, mas não o temos de fazer sozinho. Porquê? Este também é um jogo co-op. Isto quer dizer que posso jogar com outras pessoas, trabalhar em equipa. E o objetivo do jogo é, em conjunto, conseguirmos alcançar um objetivo. O jogo tem várias premissas, sendo a primeira delas a variedade de inimigos. Temos desde zombies, a aliens, a mutantes. Temos N inimigos para enfrentarmos, cada um com as suas especificidades e cada um com a sua dificuldade. Mas melhor do que explicar o jogo, vou-vos explicar com imagens. Ok? Até já! Para iniciar então o jogo Maximum Apocalypse, a primeira coisa que vamos fazer é selecionar a missão. Temos várias missões, de 1 a 12, sendo que a 13 é já a expansão do Caju. Ora bem, cada missão tem um nível de dificuldade, um número, bem como o que é necessário. Tem um texto para contextualizar a missão, um objetivo e um setup. E é aqui que nós nos vamos basear para construir a missão. Eu vou-vos começar a explicar então o tutorial, que é a base do jogo. Como é que vamos fazer então o setup? O setup está descrito aqui na parte de trás da carta, que eu já o fiz, que vamos colocar cartas de scavenge. O que são cartas de scavenge? São itens que vamos ter. Vamos fazer 3 baralhos, como estão ali descritos, um vermelho, um verde e um azul. Com estas cartas estão aqui descritas comida, fuel, medicina, que são este exemplo de cartas. Cada carta destes itens tem o que é que significa, a cor a que pertence e qual é o efeito dela. Como vocês podem ver, tem ali o tablet com as cartas por baixo. Cartas vermelhas têm maior probabilidade ali de calhar fuel, ali maior probabilidade de calhar comida e ali maior probabilidade de calhar equipamento ou munição. Isto tudo para vos explicar o quê? Nós vamos ter tiles no jogo que vão nos permitir fazer um search de material, que é biscar uma carta daquele baralho, e isso vai influenciar o nosso objetivo. Por exemplo, se eu preciso de gasolina, tenho de tentar procurar uma carta que me dê gasolina. E onde é que eu a vou encontrar? Em tiles que tenham a possibilidade de buscar uma coisa vermelha. Por exemplo, este aqui dá-nos possibilidade de buscar ou uma verde ou uma vermelha. Após a preparação do setup do Scavenging Decks, vamos colocar o Map Tiles. O que são os Map Tiles? São estes tiles, vocês aqui veem, que significam e representam uma área diferente. O setup diz-vos quantas áreas e de que tipo é que vão ter. Cada tile tem o nome, o que é que vai fazer de efeito quando se sai, ou quando se revela, ou quando se entra, bem como o que é que podemos fazer search aqui no sítio. Por último, este número aqui em cima, vou explicar mais à frente o que é que ele significa, mas para já ficam só a saber que não é uma coisa boa. Vamos então iniciar o jogo. Isto já só nos serve para nos explicar qual é que é o objetivo. O objetivo deste cenário é encontrar 4 fuel cans, isto é, bidões de gasolina, e transportá-los para a nossa van, isto é, para a nossa carrinha. Os objetivos vão variar um bocadinho, podem ser desde matar inimigos, a descobrir uma personagem, N coisas. Varia de jogo para jogo. Por último, este símbolo muito pequenino que vocês têm aqui, tem um símbolo Z. O que é que isto quer dizer? Isto são o inimigo mais aconselhado para nós termos neste cenário. Mas que tipo de inimigos é que nós temos? Zombies, em que temos vários tipos de zombies com características diferentes, que eu já vou explicar. Sendo que cada deck de inimigos tem sempre 2 bosses. Ok? Este tem aqui um boss que é a Zombie Queen e falta-me um, está aqui, que é o Zombie Horde. Para além disso, temos invasão extraterrestre, em que temos aliens a tentar-nos dominar o planeta, mutantes, vão variando também, ratos mutantes, um boss, outro boss, robôs, à la Matrix, ou então Terminator, com os bosses, e a expansão que traz também, que é então os cajos, isto é, os monstros gigantes. Estão, por exemplo, os Behemoths, que não me vou aprofundar muito, que isto eu vou-vos deixar para vocês descobrirem se o comprarem. Este cenário, como vocês viram, tem
um Z. Isto quer dizer que é mais para os zombies, ok? Que tem o símbolo também aqui em baixo. Vamos baralhar o baralho, desculpem a redundância. Vou fazer um setup então para 2 jogadores. Isto temos vários tipos de personagens. Temos personagens, podemos escolher desde um mecânico, um cientista, um ranger, um hunter, um fireman, um veterano de guerra e o seu cão, estas personagens não sempre juntas, um cirurgião e um gunslinger. Cada personagem tem o seu baralho e é isto para mim dá uma grande dinâmica ao jogo. Por exemplo, aqui o cirurgião tem o poder de curar as pessoas, os aliados, e causar efeitos nos inimigos, envenená-los, queimá-los, N coisas. Enquanto o gunslinger tem o efeito de matar inimigos com vários tiros e causar dano assim a grandes distâncias. Outra diferença, por exemplo, o hunter tem a capacidade de explorar, o mecânico tem a capacidade de mover mais depressa, consegue arranjar carros e transportar coisas mais depressa. O Army Ranger tem a capacidade de explorar cenários mais longe, N coisas. Cada jogador bisca 4 cartas, cada jogador irá jogar por turnos. Para já vai começar primeiro então o cirurgião. Tem aqui o bonequinho e como o setup disse, colocamos o bonequinho do cirurgião no tile do shopping. Primeira coisa que vamos fazer então é tentar ver se somos surpreendidos por monstros. Como é que vamos fazer isso? Seguramos os 2 dados que vêm com o jogo e rolamos os dados. Imaginem que me tinha dado 6. Assim. Íamos ver no cenário, cada tile tivesse aquele símbolozinho do monstro que eu dizia que não era nada bom, e cada um que tivesse 6, vamos colocar um token de monstro. O que é que este token faz? Quando o jogador for ao tile em que esteja o monstro, descarta-se este monstro e bisca-se uma carta de monstro do baralho. E esta carta fica sempre à frente daquele jogador. Ele vai atacar aquele jogador e vai interferir com aquele jogador. Depois vamos biscar uma carta do nosso baralho, ficando assim com 5 cartas. Temos de fazer sempre 4 ações, sempre. Podemos repetir várias ações, mas temos sempre de fazer 4. E que ações são essas que nós podemos fazer? Podemos biscar uma carta do nosso baralho, podemos jogar uma carta da nossa mão e podemos fazer uma ação de uma carta que já esteja em jogo. Ou então podemos fazer um scavenge. Depois podemos fazer ações que não contam como ações, entre aspas. O que é que podemos fazer? Podemos descartar 2 cartas da nossa mão para buscar uma carta, podemos trocar material ou podemos encher a carrinha. Então, de uma forma geral, para vos explicar normalmente como decorre um turno, já lançámos os dados, calhou-me aqui um inimigo, fazemos de conta que me calhou 8 e tinha de colocar um inimigo à minha frente e do meu outro adversário. Cada um tem. Os inimigos, carta de inimigo, o que é que ela tem de especial? Diz-vos aqui tudo o que precisam de saber. Tem 6 de vida e quando ataca tira 2 de dano. Tem um ataque mid-range. O que é que quer dizer um ataque mid-range? Tem a ver com o sítio onde ele nos ataca. O jogo veio com esta carta explicatória que nos ajuda bastante. Short range quer dizer que está no sítio, mid-range faz uma cruzinha e long range faz uma cruz maior, mas não afeta no local onde ele está. Estamos aqui a ver que o inimigo é mid-range, então faz uma cruzinha. Então eu tenho de sempre fazer 4 ações. O que é que eu posso fazer? Primeiro de tudo, vou ver então a minha mão. Se há alguma coisa que eu posso jogar. Cartas que tenham este símbolo têm um efeito imediato, isto é, fazem e acontecem e descartam-se. Cartas que tenham o símbolo de uma bolsinha, por exemplo, este, ficam em jogo. São utensílios que nós utilizamos e podemos utilizar várias vezes. Ocupam espaço, neste caso, esta carta, por exemplo, ocupa 1 de espaço. Cada jogador pode utilizar até 4 de espaço em jogo. Por exemplo, eu vou fazer já um quick thinking, que é, vou utilizar esta carta, isto é uma ação, e vou biscar 2 cartas, baralhei muito bem o baralho, como podem ver, e vou fazer um scavenge. Vou tirar um à minha escolha, por isso, como eu quero gasolina, vou buscar. Ok, não arranjei o que quis, arranjei foi Medical Supplies. Ok, fico com a carta na minha mão. Depois, outra ação que eu posso fazer, vou-me mexer. Ao me mexer, vou virar a carta. Vira a carta, então calhou-me um Bandit Camp. O que é que isto quer dizer? Quando me calhar 3, tenho de ter aqui um token de inimigo. E quando entro, tenho de descartar uma carta de equipamento ou levo 5 de dano. Ora bem, não tenho cartas de equipamento, por isso vou levar 5 de dano. Meto 5 em cima do meu boneco. Esta parte está feita. Mais ações que eu posso fazer. Posso utilizar a minha ação que é para me curar. Dá-me 1 de vida, mas não vale a pena agora fazê-lo. Por exemplo, vou utilizar esta. Vou utilizar o Supplies. Descarto esta carta e vem para aqui, que é uma carta de Scavenge. E vou recuperar 3 pontos de vida.
3 ações já estão feitas. E agora, mais uma ação, eu acho que vou desbloquear outro espaço. Vou para baixo. Então venho para aqui e calha-me Draw a Monster. Isto é, calha-me mais um inimigo. Ok, as minhas ações estão feitas. Então o que é que agora vai acontecer? Todos os jogadores têm um dado de fome. Quando cada turno acaba, avança-se o dado de fome para o número 2. Quando o jogador passa ao 6 de fome, vira-se a carta do jogador. Perde-se a habilidade que ele tinha e perde-se a habilidade de fuga para um nível diferente, que já vou explicar o que é que isto quer dizer. Depois, consoante o número de fome que ele vai avançando, por exemplo, aqui fica assim e vai avançando, diz o número de dano que nós vamos sofrendo. No primeiro sofremos 2, 4, 6, 8 e morremos. Isto é uma das formas de morrer no jogo, é termos fome. Como é que impedimos isto? Quando temos comida. Há uma token, uma carta, que nos diz comida. Deixa cá ver se eu vos encontro esta. Food. Reduz hunger by 3. Compreendem? Então, quando comemos, vira-se sempre a carta e, em vez de começarmos no 6, que é o mais alto, reduz 3, por isso passamos ao 3. Não quer dizer que ficamos saciados, mas já conseguimos outra vez a habilidade. Por último, os inimigos atacam-nos. Como é que os inimigos nos atacam? Há hipótese de bloquearmos? Não. Temos sempre de levar o dano. Isto é, os dois causam cada um 2, por isso levo 4 de dano. Já tinha 2, por isso fico com 6 de dano. E acaba o meu turno. Importante salientar, como é que ganhamos o jogo? Cumprindo os objetivos, isso é fácil. Como é que perdemos o jogo? Ou ficamos sem cartas no nosso baralho, por isso não podemos estar sempre a biscar cartas deste baralho, porque senão morremos. Ou ficamos sem vida, ou morremos de fome. Outra coisa que é importante explicar. Quando eu e o meu colega estamos numa área de ataque em que possamos atuar, ele pode ajudar, pode utilizar as habilidades dele para causar dano aos meus inimigos. Para além desta parte que eu vos expliquei, falta-me só a última coisa, que é explicar o que é este símbolozinho 8. Imaginem que quando o cirurgião, isto estava tudo aberto, e quando o cirurgião veio para aqui, estava aqui um token. Eu iria lançar os 2 dados e se o número que calhasse fosse inferior ao número de escape, eu não biscava a carta de inimigo. Isto é, entrava lá e os inimigos não me viam. Conseguia fugir. Deixo muita coisa para vocês também descobrirem, como por exemplo, como utilizar os outros monstros, os que quer dizer os outros tokens, mas isso deixo para vós para explorarem com o vosso tempo. Como puderam ver, o jogo não é nada difícil de jogar. Para mim, em termos pós-apocalípticos, este jogo está no topo 3 que eu já joguei. Porquê? Primeiro, a variedade de inimigos. Cada inimigo é diferente. Os aliens são mais potentes. Os zombies são os mais fracos, mas se deixarmos juntarmos muitos, começa a ser mais difícil de conseguirmos controlar. Os mutantes, os robôs têm certas especificidades que fazem combos entre eles. E isto causa ali uma dinâmica. Para além disso, as personagens com que nós podemos jogar são completamente diferentes umas das outras. O pistoleiro está mais focado no ataque, o médico está mais focado na cura e em causar efeitos nos adversários, o mecânico está com o objetivo de transportar as coisas o mais depressa possível, os snipers têm o objetivo de explorar territórios o mais longe possível, o que dá aqui uma jogabilidade diferente cada vez que eu agarro numa personagem diferente. Isto dá um replay enorme. Sem contar que no livro de regras eles fazem questão de dizer que nós podemos, primeiro de tudo, juntar todos os monstros num só deck, que torna mais difícil, podendo calhar um zombie como de repente um alien, dá aqui em que temos de necessitar de adaptar a nossa estratégia, bem como podemos fazer as nossas missões. Podemos seguir aqueles da história, os tutorial, as missões que nós temos, ou então podemos nós pesquisar na net outros setups já feitos por outros jogadores, ou criar mesmo os nossos, o que torna ilimitado a quantidade de cenários que nós temos pela frente. Por outro lado, a arte do jogo é brutal, quer dos inimigos, quer dos itens, quer das personagens, é espetacular. A nível de jogabilidade, a jogabilidade é muito simples, mas ao mesmo tempo tem muita estratégia, porque não podemos utilizar muitas cartas das nossas personagens que são mais fortes do que as outras, mas se usarmos muitas essas ações, podemos perder o jogo muito depressa porque ficamos com o nosso deck de personagens reduzido a 0. Isso é uma fase de morte. Os jogos que eu fiz com outros colegas de jogos de tabuleiro foram aqueles jogos que me causaram mesmo o stress até ao fim. E é isso que um jogo deste tipo tem de fazer. Causar-nos stresses, não ser
impossível de ganhar. Estou a olhar para ti, Pandemic, mas que nos causa ali uma sensação de ok, está-me a dar luta, mas eu ainda consigo. Isto é as coisas boas. Coisas más, o que é que eu tenho a apontar? A caixa. Horrível, uma caixa do jogo em que não cabem todos os componentes. Eu já nem estou a pedir arrumação. A caixa é lindíssima. Tinha potencial para colocar aqui todas as cartas e todos os tokens e ser muito portátil, podendo levar isto de um lado para o outro, mas não cabe. E agora a minha pergunta para vós é, o que é que eu vou fazer com a caixa? Vou guardá-la, não é? É a única coisa que posso fazer e vou utilizar aquela caixa de madeira que cabe em todas as personagens. A empresa vai lançar agora mais um Kickstarter com a expansão para Maximum Apocalypse, em que vai sair os Gothic, vão falar de Cthulhu e vão falar de vampiros. Prometeram que há uma possibilidade neste ou no próximo Kickstarter de uma expansão, lançarem uma caixa que consiga albergar todos os componentes. Eu espero que sim, apesar de contrariar um bocado isso, porque é uma forma de chupar dinheiro. Outro defeito do jogo que eu senti, as missões fáceis são mesmo muito fáceis. Eu percebo que eles querem fazer um tutorial fácil para as pessoas começarem a jogar, mas é demasiado fácil. As missões difíceis têm a dificuldade certa, e se eu quiser dificultar mais um bocadinho, posso acrescentar. Agora as fáceis são mesmo demasiado fáceis. Malta, este é Maximum Apocalypse, é um jogo que há de estar à venda também, entretanto. Vou-vos ser honesto, eu adquiri o Maximum Apocalypse e o Fallout da Board Game de uma empresa já muito mais pequena que é a Fantasy Flight Games, e pode-se dizer, este mete o Fallout a um canto. Este é muito melhor. Não tem a história do Fallout, mas nós podemos fazer a história e a jogabilidade é muito melhor. Este é o jogo para vós. Recomendado. Malta, espero que tenham gostado. Esta foi a minha análise. Agora, a lenga-lenga do costume. Bons jogos, bons filmes, ou seja lá o que vocês quiserem.